atmosfera do cosmos, ela começou a resfriar de tal forma que aí surgiram os gases, as águas, enfim. Só que quem formou tudo isso foi Jesus. Deus deu a Jesus aquela massa e ele foi formando. Ele foi formando gases, ele foi formando árvores, ele foi formando pássaros, ele foi formando, né, a primeira célula que nasceu na água. Então quem formou tudo isso que a gente chama de natureza, é a natureza é bela, olha que ventinho fresco. Essa natureza que o homem dá o nome de natureza, essa natureza é Jesus. Não foi ninguém além de Jesus quem criou. Ele teve uma gama de espíritos luminosos que trabalhavam a serviço dele para que ele pudesse estar a serviço do Pai na formação da Terra. Então, eu gosto muito quando o Haroldo fala, né, dos arquitetos que desenharam as onças, né, que desenharam os jacarés. Nossa, gente, que mente brilhante alguém fazer o desenho. É lindo, né? Você vê assim, aquele bicho todo peludo, cheio de fogo, coisa linda é a natureza. Essa natureza, toda ela foi formada por Jesus. Então, quando a gente fala natureza, a gente está falando do próprio Cristo, que já estava servindo. Até um dia eu assisti numa palestra da mãe da Nete Guimarães, Ana Guimarães, e ela dizia assim: eu sei que vocês não vão concordar comigo, principalmente as mulheres, mas quem nunca observou a beleza de uma barata? Aí o público feminino se arrepiou. Se você for observar o desenho, o design, como funciona, um negócio meio nojento, um bichinho ali, mas a forma em si é a coisa mais linda. A própria serpente, né, que a gente tem nela aí o símbolo de toda, de tudo que é ruim, de todo pecado na terra, né? Eu particularmente, meu padrasto não vai com a barata e eu não vou com a serpente, deixa ela quieta lá no canto dela. Mas que ela tem a beleza dela? Tem. Mas quem foi que formou a primeira célula? Foi Jesus. Então o homem transformou Jesus na natureza. A natureza é Cristo. Então há quantos bilhões de anos Jesus está servindo a Deus, né? Então nesse momento, Emmanuel vai nos falar que ele é o divino escultor. Ele foi quem promoveu todas as coisas que existem na Terra para que nós hoje pudéssemos estar aqui, habitantes desse planeta. Então, veja, né? Eu fiz uma colinha aqui para a gente não se perder. Jesus, ele continua servindo a Deus até hoje e ele vai continuar servindo a Deus até que todas as ovelhas que meu Pai me confiou sejam espíritos puros. Então, Emmanuel, em 1938, ele traz esse livro A Caminho da Luz. E nessa época ele diz que no planeta Terra existem 21 bilhões de espíritos orbitando no planeta Terra. Desencarnado ou encarnado, somos 22 bilhões. Porque parece que assim, aqui na Terra tem cerca de quase 8 bilhões. Parece que a vida humana somos só nós que estamos aqui na Terra. Não, lendo engano. A vida humana, ela é aquela vida que está orbitando no planeta Terra. Ora encarnada, ora desencarnada, a colônia nosso lar e todas as outras colônias que existem em torno da Terra, elas estão nas estratosferas da Terra, não está fora da Terra. Então estamos ora encarnados, ora desencarnados, mas somos esse número gigante de espíritos orbitando. Esse número de espíritos está debaixo da governança de Jesus. Então ele continua servindo a Deus dentro dessa trilha, desse objetivo, que é levar todas essas ovelhas até o mundo celeste. A gente vai ver que a gente saiu lá do mundo primitivo, né? Onde
ser humano começou a desenvolver as suas primeiras características, as suas primeiras faculdades, levou aí um tempo que a gente não sabe quanto, para que a gente pudesse chegar a hoje, mundo de expiação e prova. Então é ainda muito doloroso, é ainda muito difícil, é ainda muito confuso, porém está muito melhor do que o mundo que a gente já viveu, que é o mundo primitivo. A gente está aí nessa fase, passando de mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Ainda vai ter o mal? Sim, segundo os Espíritos. Porém, o bem vai estar muito mais em evidência do que o mal. A gente vai conseguir dar uma respirada. A gente vai, como dizem os Espíritos, sair de uma doença para uma convalescência. Então, todo esse nível de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de todas essas situações que nos prendem a essa categoria ainda de espíritos imperfeitos, tudo isso, conforme a gente vai melhorando, porque Emmanuel fala que está chegando o momento dos valores serem aferidos, para que a gente possa chegar lá no mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração a gente vai estar, perna bamba ainda, é igual quem fez uma cirurgia, é o pós-parto, depois que, eu não sei não, gente, eu nunca tive filho, mas eu já fiz uma cesárea, então assim, é um negócio, difícil, depois daquele processo, cirurgia, aquela coisa toda. Então o que ocorre com isso? Nesse mundo de regeneração, a gente vai estar tentando respirar um pouco melhor. As dores, as aflições, elas já vão estar um pouco mais amenizadas. Mas Emmanuel vai nos falar, aqui na introdução a Caminho da Luz, que ele, tendo um olhar espiritual sobre a humanidade, ele consegue perceber numa grande tela as civilizações até onde ele pôde alcançar. Então ele vai falando do início das civilizações, ele começa falando que agora, nesse momento em que a Terra está fazendo essa transição do século XX para o século XXI, e essa transição é uma transição muito dolorosa e uma transição onde ela é baseada nos sonhos sinistros, ele fala assim, das armas, da violência. Enquanto essa transição está acontecendo, os grandes espíritos, os espíritos das mentes luminosas, elas estão fazendo o quê? Elas estão se organizando para a formação do novo mundo, para a formação do mundo de regeneração. Então, olha que contradição. Enquanto os espíritos, nós aqui estamos nessa luta, nessa batalha, nesse mata e morre, eles estão trabalhando para justamente fazerem aquela composição do novo planeta, da nova esfera, do mundo de regeneração. E enquanto isso vai acontecendo, Emmanuel fala que ele, através dessa tela, desse éter, como ele coloca, ele vai vendo as civilizações que foram passando. O caminho do meio não sei, o caminho da objetividade. Então, o que ocorre? Ele vai vendo as civilizações e ele coloca, ele vê as civilizações que se perderam, aqueles que foram reis, aqueles que foram príncipes e que hoje voltam muitas vezes naquela condição de escravos, de mendigos, naquela situação mais delicada. Ele vê ainda hoje aqueles grandes ditadores buscando ainda fugiu agora a palavra. Nossa, fugiu feio, foi embora. Aliciar
Não, as grandes mentes perturbadas, aliciando outras mentes, né, para ainda haver guerra, para ainda haver contenda, para haver ainda disseminação do mal. Tudo isso ele vai observando e ele fala, né, que as grandes cidades, hoje, à época, elas não passam mais daqueles lugares onde apenas ossos existem. Então ele vai falando que a gente, as almas que precisamos melhorar, evoluir, a gente vai passando de civilização em civilização, vai trocando de vestimenta, e enquanto isso vai acontecendo, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. Foi assim que de tempos em tempos houve essas modificações, elas continuam acontecendo e elas vão continuar acontecendo. E nisso tudo, onde os espíritos vão e vêm, espíritos nobres na ciência, espíritos nobres na medicina, espíritos nobres na arte, na religião, enquanto fica essa troca de ida e vinda e vai nos auxiliando no nosso progresso, esses continuam servindo a Jesus e Jesus continua servindo ao Pai. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas a gente se engana quando a gente pensa que Jesus veio servir a nós. Jesus está servindo ao Pai através de nós. Nessa fase do eu vim para servir, nós somos a peça menor. Então ele não está servindo a mim. Porque se eu achar que ele está me servindo, eu estou me sentindo no topo. Eu estou no espírito já, né, na categoria lá quando Kardec coloca na escala espírita, ó, top. E não é isso que está acontecendo. É ao contrário. Nós somos aquele grãozinho que Jesus está cuidando a serviço de Deus. Então olha como o nosso olhar começa a mudar. Olha como a gente já começa a se colocar na condição que realmente a gente está. E a gente precisa ter essa humildade de olhar para nós assim e dizer, realmente, eu estou num mundo de expiações e provas. Eu sou um espírito muito imperfeito. Eu dou muito trabalho. E Jesus está servindo ao Pai através de me ajudar. E nessa caminhada evolutiva, enquanto a gente não conseguir passar pelo mundo de regeneração, onde a gente vai melhorar, vai ter um olhar mais generoso, vai ter um olhar mais amoroso, para depois de não sabemos quantos milhões de anos vai demorar para a Terra passar também para uma nova fase. E aí entra o mundo ditoso, um mundo muito melhor, um mundo realmente onde o mal não vai existir. E depois de não sabemos quantos milhões de anos, ele vai entrar na categoria de mundo celeste, onde somente espíritos na categoria de Jesus vão habitar. Aí a gente vai voltar lá atrás e vai lembrar Jesus falando, vós sois deuses, lembrando o Salmo. Essa fala não é do Cristo, essa fala ele está reapresentando para nós. Ele lembra o Salmo, salvo engano é o Salmo 82. Nesse Salmo, quando o salmista fala, né, que nós somos deuses, Jesus repete e diz, vocês vão fazer muito mais do que eu estou fazendo. Por quê? Porque ele, quando veio há 2000 anos, ele tinha uma categoria de espírito puro, só que dali para cá, 2000 anos para ele já acelerou um bocadinho mais, gente. Ele já acendeu mais ainda, porque ele é o Cristo planetário, ele é o governador da Terra, mas acima dele tem o governador do Sistema Solar, acima do governador do Sistema Solar tem o governador da galáxia, e vai por aí afora. Então, quando a gente chegar na categoria que Jesus era 2000 anos atrás, ele já vai estar muito mais. Ele já vai estar, assim, né? A categoria de espírito dele já. E a gente não vai parar de crescer e de evoluir. Que felicidade a gente saber que não vai estacionar aqui, Jane, onde eu estou agora. Que daqui a alguns milhões de anos eu vou estar como Cristo. Né? Então, assim, nesse momento que a gente chegar no planeta, onde a gente vai poder ser chamado de Cristo,
onde a gente também vai receber de Deus a oportunidade de governar planetas, nesse momento, Jesus entregou ao Pai a tarefa dele. Conduziu as ovelhas de um ponto a outro, da maneira como deveria, até que elas pudessem ser o que ele disse. Vós sois Deus, vão fazer o que eu faço muito mais. E isso parece absurdo, né? A Lília pode falar agora para a Laura, Laurinha, você vai ser igualzinho a mim quando você crescer. E pode ser até mais, porque a evolução do planeta vai estar muito maior. O que ela aprendeu até chegar na condição da Laura, a idade dela, já vai estar ultrapassado. Dá um celular para um bebê aí, ele mexe tranquilamente e fica de boa. Tem gente adulta até que não consegue mudar um aplicativo. Então a gente percebe que isso é tão real que a gente vive isso. Se com criança é assim, imagine na condição espiritual. Então quando nós chegarmos nessa condição, Jesus realmente vai ter entregue a Deus todo aquele pacote de serviço que ele se comprometeu. Então, meus irmãos, o que a gente percebe disso? Que todo aquele que serve, prossegue. Quando a gente entra numa casa espírita, ou seja, no templo religioso que for, se a gente não tem noção nenhuma do que se trata ali, do que se prega ali, a gente vai sentar numa assistência como mero espectador. A gente vai sentar ali, né, como aquele que é simpatizante daquilo que está sendo dito. Mas se a gente começar a servir primeiramente a nós, com aqueles aprendizados, a gente vai prosseguindo. Daqui a pouco a gente sai da assistência e já a gente começa a fazer parte realmente da casa. A gente deixa de ser um mero espectador. A gente deixa de ser aquele que é simpatizante para dizer, gostei desse negócio, vou continuar aqui. Esse tema me interessa. Eu hoje vou me dizer espírita, católico, protestante, budista, seja na religião que for. Por que isso acontece? Porque a gente começa a servir a nós próprios, nos ajudando no nosso processo, aceitando aquilo como, né, uma oferta boa que vai fazer a gente melhorar. Daqui a pouco a gente dá um passo à frente, daqui a pouco a gente deixa de ser somente um espírita, um católico, ou seja, como for, para ser um membro efetivo da casa, para estar fazendo a limpeza da casa, para estar arrumando a mesa, para estar dando um passe, para estar trabalhando mediunicamente. Quem serve, prossegue. A fala de Emmanuel está muito dentro de tudo que ele entende do Cristo, e não é pouco. Então, o que isso tudo vem nos informar? Que daqui a pouco, a gente que gostava de ouvir palestra, a gente já vai começar a ajudar quem monta a palestra, quem escolhe o tema. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma página de abertura. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo a própria palestra. Daqui a pouco a gente está responsável por aqueles que estão fazendo a palestra. Daqui a pouco a gente... Por que isso? Porque a gente começa a servir a causa. A gente começa a servir a Deus, a gente começa a servir a Jesus. E nessa situação de servir, de doar, porque o dicionário diz que serviço é toda a doação que a gente faz de nós próprios, em forma de trabalho. Então, nesse caso, o serviço não vai ser remunerado. O servir é a doação de nós para com aquilo que nós estamos fazendo, para aquilo ao qual nós estamos nos entregando. E nessa situação de andar e servir, se a gente não entender o que Emmanuel fala aqui, a princípio ele diz, a natureza em toda parte é um laboratório divino que elege um espírito de serviço por processo normal de evolução. Essa natureza que ele fala aqui, a natureza em toda parte, é o próprio Cristo.
visa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. Então, qual é o fim da luta? Quando Jesus nos disse, eu estarei convosco até o fim dos séculos. O fim da luta é quando ele puder realmente descansar de nós, porque ele vai continuar trabalhando e servindo a Deus. Então, esse fim da luta, a gente precisa entender que essa natureza do trabalho, essa natureza é o próprio Cristo. Ele nos ensina que a gente precisa andar servindo. E se a gente não entender que para ser cristão, para ter o Evangelho como base da nossa vida, a gente precisa do próximo, de servir ao próximo, de amar ao próximo, aí a gente pode dizer, servir ao próximo de que forma? Se eu começar a servir muito, daqui a pouco eu estou tomando nas minhas costas. Aí não é servir, aí é subserviência, é diferente. Servir ao próximo é, por exemplo, a gente chegar no trabalho e o patrão ser aquele patrão muito mal-humorado, que manda para todo lado, distribui grosserias e situações constrangedoras, é a gente orar por ele. É a gente pegar o nome dele, tem caixinha de radiação ali, bota o nome dele ali. Mas a gente não acredita, por incrível que pareça, que vai funcionar. A gente fala, a gente chega aqui numa palestra, a gente escuta, mas é como se não funcionasse, é como se fosse uma utopia. Não é, não. Coloca o nomezinho dele, toda reunião, bota aqui. Eu não me lembro qual foi a obra que eu ouvi, que eu li, que os espíritos que estão aqui, que coordenam esse trabalho, antes de nós, que já estão aqui, e depois de nós, eles escaneiam os nomezinhos das irradiações, das preces, do livro, e levam para a espiritualidade. Mas a gente acha que isso é uma coisa que a gente fala, mas a gente não tem total certeza de que acontece. Eu tenho, porque eu já alcancei muitas coisas colocando o nomezinho ali na irradiação. Eu trabalhava na equipe de desobsessão da Liga. Quantas vezes não tinha vaga para atender aquele irmão, porque eram muitos irmãos, e a gente via a gravidade, pegava o nome, o endereço, colocava dentro do caderno, aonde seria inserido ali, na vez dele. Não sabíamos quanto tempo demoraria. Dali daquele momento até que o trabalho acontecesse, quantas pessoas já tinham sido resolvido seu problema? Já tinham deixado de ser obsediadas. Porque os espíritos, eles trabalham, gente. Eles servem a Jesus. Então, quando a gente inserir esse pensamento, quando a gente começar a pensar que aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele vizinho, aquela pessoa difícil, aí entra uma coisa que a gente não costuma fazer, mas que a gente precisa, e o Evangelho ensina: orar por nós mesmos. Porque nós, da mesma forma que nós botamos o nome do vizinho aqui, o vizinho está botando o nosso nome, que a gente está na mesma categoria. Não é só o vizinho, não é só o pai, a mãe que nos incomoda, que é difícil. Nós somos muito difíceis. E eu dou graças a Deus quando alguém coloca o seu nome lá no bota na oração, estou precisando. É uma luta atrás da outra, mas não é no exterior, a luta é comigo mesmo. Então, olha o servir a Deus. Porque veja bem, Jesus serve a Deus cuidando de nós. Mas ele, através do Evangelho, nos ensina a cuidar de nós próprios. Então, se eu começar a fazer a minha parte, eu já vou estar amenizando o trabalho de Jesus. Se eu começar já a olhar para mim no espelho e dizer assim, poxa, Janiel, você está acertando aqui, mas aqui você está errando. Você precisa, dar uma olhada aqui, refazer isso ali, pensar aqui diferente. Olha com um pouco mais de empatia, tenha um pouco mais de generosidade, perdoe-se. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente passa por situações delicadas
que a gente não se perdoa. E no momento que a gente não está se perdoando, a gente não está servindo a Jesus. Porque ele ensinou o maior de todos os exemplos que ele deixou para o final, foi o exemplo da cruz e do perdão. É interessante que nesse momento ali, ele nos dá um grande ensinamento acerca do céu e do inferno, que não existe nem o céu nem o inferno, existe ali a nossa crise consciencial, mas a questão do perdão não é só para o outro. O perdão é tão importante que ele ficou para o final a ser ensinado. Então, se a gente vê que ele ensina, vindo do Pai, perdoai para que Deus nos perdoe os pecados. Se ele ensina que a gente tem que perdoar, nós, maus como somos, então seria hipocrisia se Deus pegasse um equívoco meu e me mandasse direto para o inferno. Ele está mandando eu perdoar, mas ele mesmo não perdoa? Como assim? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço? Então a gente começa a entender que naquele momento que Jesus deixou o perdão, não é apenas para a gente perdoar aquele que nos fez mal. E vamos entender que a gente vai ter sempre alguém que nos faça mal. E o outro vai ter sempre a nós para fazer mal também. Porque nós ainda estamos nesse torvelinho de pensamentos de nos sentirmos melhores do que os outros. E quando a gente não perdoa a ação do outro, a gente está dizendo, eu sou melhor do que você, eu não faço isso. Como assim não faz? É por isso que a gente precisa perdoar. Porque a gente, quando perdoa, a gente entende que ele errou. Mas eu também estou errando toda hora. E sabe quem mais vai errar conosco? É o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso marido, nossos filhos. É aquele que está ali grudadinho conosco. O presidente dos Estados Unidos não vai me magoar, gente. Ele está longe de mim. Então eu não vou ter que perdoar ele. Ele não vai me fazer mal. Quem vai, de repente, me trazer alguma coisa de ruim? Que a gente se esconda, meu Deus, meu marido não fez isso. Você queria que fosse o presidente da Rússia, dos Estados Unidos? Não, vai ser seu marido mesmo, vai ser seu filho. Primeiro porque nós somos espíritos muito devedores uns dos outros. E Deus coloca ali dentro da situação da família para que a gente possa servir ao outro no amor, no perdão, né, no esquecimento, no esforço mútuo de tentar melhorar. Então vai ser esse mesmo. E vamos ser nós próprios, que amamos a nossa mãe, que amamos os nossos mais próximos, que vamos feri-los. Porque a gente está ali, ó, igual com o espinho. Está todo mundo um espetando o outro. E é ali que a gente tem que aprender, como conta a história, né? Num frio muito grande, os corpos espinhos estavam morrendo e de repente eles conseguiram parar de morrer. Por quê? Eles começaram a encaixar, onde tinha um vazio, o espinho do outro encaixava, onde tinha um vazio, e daqui a pouco estava todo mundo juntinho. Passaram frio, passaram pela situação difícil e ninguém morreu mais. A gente precisa aprender essa situação, mas a gente precisa fundamentalmente perdoar a nós próprios. Às vezes a gente erra, a gente passa por cima do erro, a gente joga o erro por baixo do tapete, a gente segue adiante e a gente não consegue sair de um ciclo. Não é porque a gente não perdoou o outro, não, é porque a gente não parou para olhar que a gente precisa de dar perdão para nós próprios. Enquanto a nossa consciência culpada martela ali, a gente fica preso ali. A gente só consegue se liberar no momento que a gente se perdoa. Então a gente está se servindo também. A gente se serve no momento em que a gente olha para nós e diz assim, eu sou imperfeito. Aí lembra Chico, pássaro, eu não posso pedir de voar na minha cabeça, mas eu posso pedir dele fazer ninho. Então o que eu faço? Eu vou lá me perdoar, não no intuito de amanhã errar de novo, mas no intuito de aprender e deixar de fazer aquilo e fazer diferente. E aí entra na questão que Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ele deu uma medida do amor. Como é que eu vou amar a nossa irmã Márcia? Dependendo da forma como eu me amo. Se eu não me amar, eu não vou amar a Márcia. Se
amar naquele sentido do egoísmo, não. Eu me amo, esse ventilador está todo mundo com calor, vira ele só para mim. Eu não estou me amando, eu estou sendo egoísta, é diferente. Mas quando eu me amo, quando eu não permito que o outro me faça mal, quando eu dou limites, quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha vida mental, quando eu cuido da minha saúde espiritual, quando eu cuido da minha saúde física, para que eu possa viver o tempo que Deus me permite na terra, eu estou me amando. E quando eu faço isso, eu vou olhar para o outro e vou dizer, o outro tem direito ao ventilador também, que está calor. O outro tem direito à vida. O outro tem direito que eu também tenho. E aí a gente vai começar a amar o outro também. Então, servir a Deus é a gente começar a servir a nós próprios. E quando a gente começa a servir a nós próprios, a gente vai aprender o que Jesus começou a fazer. A servir a Deus através de quem estiver em torno dele. A princípio numa nebulosa, depois na formação, depois no cuidado de nós próprios, até ele chegar lá. Então, se ele faz no macro, nós podemos fazer no micro. E o micro começa com nós próprios. Então, que nessa noite a gente possa, olhar para Jesus, ver que ele segue, prossegue e vai continuar prosseguindo, porque ele vai continuar servindo a Deus. Que a gente possa encontrar a melhor forma de também servir a Deus, para que a gente possa, nessa vida, em outra reencarnação, e no estágio em que a gente estiver, que a gente possa continuar prosseguindo. Então, meus irmãos, era o que a gente tinha hoje para pensar, para dialogar, para refletir. Eu espero ter contribuído, porque para mim foi uma contribuição muito grande, né? Eu servi a mim mesmo com essas informações. Eu amo Emmanuel, eu amo Paulo, que tem o pensamento de Emmanuel, é baseado no seu próprio guia espiritual, que é Paulo. E mergulhar nesse pensamento desse Espírito que serve a Jesus, nos ajudando a ter lucidez espiritual, é fantástico, porque a gente aprende a cada dia a ser uma pessoa diferente, a ser um espírito melhor, que é o que Deus espera de cada um de nós. Então, muito obrigada, que Deus nos abençoe e que a paz possa permanecer em nossos corações. Graças a Deus. Meus irmãos,